Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na 14ª aula do nosso curso, de um total de 24 aulas, né? Hoje nós temos uma matéria que eu separei bastante importante para vocês, né? Também desta aula, em conjunto com as próximas aulas, sairá questão, principalmente, ou coisas da peça, eu tenho certeza, né? Então isso é bastante relevante você ver e até, em alguns pontos, rever alguns conceitos da aula que nós passaremos para vocês hoje. Dá uma olhadinha no slide. Nós estamos na aula de número 14 e vamos tratar de algumas leis penais especiais. Nossa, essa matéria é bem interessante porque algumas leis penais especiais, principalmente essas que nós separamos aqui, têm uma chance real de cair, né? Lei Maria da Penha, lei de drogas, você tem outros assuntos aí importantes em conjunto. Mais à frente, não na aula de hoje, nós vamos falar sobre a lei de execução penal também, né? À parte, vamos fazer uma aula inteira falando de execução penal, porque o tema é relevante ao extremo, cai com muita frequência, e essas leis que nós separamos não são muitas, mas algumas leis especiais são muito importantes você entender alguns conceitos delas, porque tem chances reais de cair na prova. Então pegue o seu vadimeco, né? Pega aí, porque ele tem lá as leis especiais, e nós vamos tratar de uma primeira lei especial, talvez a que esteja mais em evidência nos últimos tempos, e não é por acaso, porque na verdade ela mudou muito o panorama jurídico brasileiro. É importante a gente entender um pouco mais a miúde, que é a Lei Maria da Penha. Então abram, por favor, essa lei aqui, ó, dá uma olhada. Abram a Lei 11.340 de 2006. 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Protege a mulher tá faltando um D aí, da violência doméstica e familiar. Protege a mulher da violência doméstica e familiar. A Lei 11.340 de 2006. Legal? Muito bem. Abriram? Então abram lá. Bom, primeiramente vamos entender. Quando foi feita a Lei Maria da Penha, Lei de Violência Doméstica, havia algumas interpretações que não foram muito bem sucedidas posteriormente. Se achava que a Lei Maria da Penha seria uma lei de violência doméstica, portanto, qualquer pessoa que fosse vítima de uma violência doméstica poderia estar inserido na Lei Maria da Penha. Não é assim. Mas era o que se pensava num primeiro momento. Até em torno de um pseudo-princípio da isonomia, de um tratamento igualitário que deveria ser feito entre homens e mulheres. Algumas pessoas diziam, a mulher ela pode sofrer violência no lar, e o homem não pode sofrer? O homem não pode apanhar em casa? Pode, claro, o homem também apanha da mulher, e não só da mulher, mas pode apanhar do pai, né, do avô, do tio, do irmão mais velho, né? Então isso pode acontecer sim. A violência doméstica e familiar não escolhe para vítimas apenas as mulheres, os homens também são vítimas de violência doméstica e familiar. Ocorre que a mulher, ela sistematicamente, durante a história da humanidade, ela foi violentada, não é? Sistematicamente, por questões físicas, fisiológicas, né, de compleição física, do mais forte fisicamente agredir e subjugar o mais fraco, e por questões econômicas, claro, também, porque os homens ainda hoje, né, acabam tendo salários maiores, trabalham mais fora do que
as mulheres que têm um trabalho intenso dentro de casa, muitas vezes muito mais do que o homem, claro, mas como não é remunerado, então ela não tem esse valor que deveria ter, né? Porque o homem é que ganha. Então, o que acontece? A imposição dessa força física, essa imposição desse poderio econômico, fazendo com que a mulher, no decorrer da história, fosse subjugada. Mas, como a gente sabe, desde a Segunda Guerra Mundial, né, quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, os conceitos de universalidade, de direitos humanos, de tratamento, né, de proteção às minorias, né? Então começaram a abrir os olhos para essa realidade também para as mulheres. Por que muitas mulheres não tinham direito a voto e o homem tinha? Até em países extremamente evoluídos nesse aspecto político, como os Estados Unidos, como são os Estados Unidos, mulher não votava até pouco tempo. Em muitos países do mundo, mulher ainda, para trabalhar fora de casa, precisa da autorização do marido e outra. E não estou falando só de mundos orientais, islâmicos, estou falando do Ocidente, sim, tem muitos países ainda nessa concepção. Né? Então, o que acontece? Diante dessa nova realidade, desse novo quadro, a mulher ela tinha uma necessidade de ter uma proteção mais específica. Né? A lei teria que tomar as rédeas dessa situação e proteger de uma forma diferenciada a mulher. Então, perceba, muita atenção a isso. A Lei Maria da Penha protege a mulher da violência doméstica familiar, não o homem. O homem até pode ser vítima da violência doméstica familiar. E, por exemplo, se ele for vítima de lesão corporal dentro do ambiente doméstico, a pena será maior, porque todo crime que tem violência doméstica tem pena maior. A lesão, por exemplo, pode ter isso. Mas o homem não tem as proteções da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz formas de proteger a mulher da violência doméstica, ok? Os crimes aqui, na Lei de Violência Doméstica, na Lei Maria da Penha, há um crime. Há um crime que foi criado há pouco tempo, mas há um crime aqui na Lei de Violência Doméstica. Mas, de resto, a violência doméstica familiar estão previstos no Código Penal. Os crimes são os crimes comuns para homens e mulheres, mas a mulher tem a proteção. Então, prestem atenção. Não se olha a ótica de quem agride. Se olha a ótica de quem foi agredida. Então, já me perguntaram, por exemplo, sobre casais homoafetivos, femininos. Né? Então, a mulher agrediu a mulher. Essa agredida teria proteção da Lei Maria da Penha? Sim, porque é uma mulher. A mulher tem proteção. Não só do seu marido, homem, mas do seu pai, do seu irmão mais velho, da sua irmã mais velha, da sua mãe, da sua esposa, né? De quem for, ela tem a proteção doméstica, porque protege a mulher. Ok? Estou destacando isso, que é bastante importante. Mas e se o casal for masculino ou homoafetivo? Aí não. Então você tem que entender qual é o caráter social daquela pessoa, qual é o gênero que ela atua ali, que ela adotou como sendo para ela. Né? É feminino, não interessa se ela nasceu do gênero masculino. Se ela tem agora o gênero feminino, se ela adotou, ela tem a proteção da Lei Maria da Penha, que protege a mulher da violência doméstica e familiar. Ok? A violência doméstica e familiar não é só a violência física, como muitos possam imaginar. O sujeito agrediu, bateu, causou lesões, tentou matar. Não. A violência é mais abrangente que isso. Dá uma olhadinha. A violência doméstica não é somente a violência física. Abrange qualquer agressão, ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, até aqui é físico. Mas pode ser sexual, pode ser psicológico, pode ser dano moral ou patrimonial.
no lar, né? Então veja, uma injúria que é um xingamento, ela não é uma agressão física, mas pode ser uma agressão moral, uma agressão psicológica, né? E pode estar inserida na Lei Maria da Penha, sim, né? Lembro aos senhores um caso muito corriqueiro hoje em dia, que é uma contravenção penal chamada perturbação à tranquilidade. O que é essa perturbação à tranquilidade? A vítima, o casal se separa, mas o marido não se conforma com aquilo. Então ele fica seguindo a mulher. Ele encosta um dedo nela? Não encosta um dedo. Nada. Nem fala com ela. Mas ela chega num barzinho com a amiga, quem é que tá no barzinho? O cara. Ela anda pela rua, quem é que tá andando pela rua? O cara. Ela tá no carro, quem é que vem vindo no outro carro? O cara. Isso daí é uma violência. Só que não é uma violência física. Uma violência psicológica, uma violência emocional. A pessoa está sempre vigiada o tempo todo, né? E isso pode ser inserido na Lei Maria da Penha, sim, e é uma contravenção penal. Sem contar outras espécies de violência, por exemplo, maridos que impõem à sua esposa práticas sexuais que ela discorda, né? Que ela discorda, mas enfim ela tem que se submeter àquilo. O marido não agride, não bate, né? Mas impõe de alguma maneira, e isso pode ser uma violência, sem contar nas questões patrimoniais também. Então qualquer tipo de violência, ok? Isso é muito importante. Outro detalhe, não precisa ser só por conta do convívio atual. Quando se fala de violência doméstica, não precisa as pessoas estarem naquele momento coabitando. Dá uma olhadinha. A violência doméstica não é só causada pelo convívio atual. Ela também serve do convívio que já existiu. Por exemplo, o sujeito foi casado. A pergunta é, por que ele tem acesso àquele lar? Porque ele já foi casado, e aí ele veio visitar os filhos. Então ele tem esse acesso por conta de um convívio que já existiu rotineiramente, diuturnamente, não existe hoje mais, mas ainda tem esse laço, violência doméstica. E os namorados? Namorados também podem se envolver numa questão de violência doméstica? Depende. Depende se há um convívio doméstico ou não. Essa é a ideia. Há namoros que são muito à distância. Ninguém entra na casa do outro, não é? Ninguém conhece a família do outro. Então, não há um relacionamento doméstico. Mas na medida em que as pessoas começam a ter um relacionamento doméstico, já começam a conviver, mesmo que não morem juntos, mas estejam frequentemente dentro de uma casa, de vez em quando o sujeito dorme ali, né? O sujeito tem algumas liberdades, ele tem ali a chave, ele deixa a escova de dente lá para uma eventualidade, então aí já pode ser um convívio que gere a violência doméstica. Compreendido? Essa é a ideia. Mas a mulher foi agredida no trabalho, não é Lei Maria da Penha. A mulher foi agredida no trânsito, não é Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é por conta da violência contra a mulher, é violência doméstica contra a mulher. Ok? Isso também é referência para os senhores, né? Bom, um dos grandes passos, se não o maior passo, um ponto principal, sem dúvida nenhuma, da Lei Maria da Penha foi a criação das medidas protetivas de urgência, né? Medidas protetivas. É isso que faz com que a Lei Maria da Penha seja tão eficaz, né? O juiz, e quem determina é o juiz, não é o delegado. Há projetos de lei para que o delegado de polícia possa aplicar, mas por enquanto é o juiz. O juiz, ele aplica medidas protetivas, que são medidas que obrigam o agressor a tomar algumas atitudes, a ter que fazer algumas coisas ou não fazer outras, e são medidas também que beneficiam a vítima. A vítima pode ter direitos a alguma coisa, deveres para o agressor, direitos para a
ofendida, né? Essas medidas protetivas, elas são muito eficazes e realmente, em caso de violência doméstica, conseguem proteger. Por quê? Porque se o sujeito descumprir uma medida protetiva, ele vai preso. É caso de prisão preventiva. E mais, desde o começo de 2018, quando o sujeito descumpre uma medida protetiva, ele pratica crime. Crime, sim, artigo 24 da Lei Maria da Penha trata como crime o descumprimento de uma medida protetiva. Por isso que a medida protetiva é tão eficaz e tão aplicada à larga nessas questões. Vamos ver alguns slides. Medidas protetivas de urgência, a grande inovação da lei. Vamos ver. Essas medidas de caráter emergencial podem ser determinadas pela autoridade judiciária, independente da oitiva do Ministério Público, a pedido da ofendida ou a pedido do próprio Ministério Público. Mas quem determina é a autoridade judiciária. Sim, a autoridade judiciária que determina. Se descumpridas em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, ok? Então, olha, descumprido, prisão preventiva, que é decretada pelo juiz, pode ser de ofício ou a requerimento lá do Ministério Público ou da autoridade policial, ok? Note-se também que essas medidas serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo. Se necessário, ou aplicadas novas medidas, né? Então, são um rol bastante grande de medidas, eu vou passar aqui com os senhores algumas delas, mas que fique claro que essas medidas poderão ser revistas. Em algum momento elas podem ser revistas, podem ser aplicadas outras medidas, podem ser acumuladas essas medidas, né? Tem várias regras, né, que podem ser aplicadas de várias formas, de vários formatos, ok? Como eu disse para vocês, as medidas protetivas de urgência, elas podem impor algumas regras ao agressor e também podem beneficiar a vítima em algumas situações, criando alguns direitos para a vítima. Vamos ver de uma maneira geral. Olha só. As medidas protetivas de urgência podem obrigar o agressor ou ser direcionadas para a ofendida. São medidas que obrigam o ofensor, né? São direcionados a ele tem que cumprir essas medidas. Primeiro, olha, suspensão da posse ou restrição da porte de armas. E outra aqui, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Essas duas primeiras, né? Às vezes o sujeito tem o porte legal de armas, às vezes o sujeito é até um policial, por exemplo, né? Mas ele já se mostrou uma pessoa violenta. Então o juiz pode suspender restringir o porte, suspender a posse da arma ali. E o afastamento do lar também, né? Claro, se o sujeito é agressivo, ele muitas vezes tem que sair. Nós vamos ver aqui que às vezes a mulher sai. É até melhor para a mulher sair, porque a casa é do sujeito e outras coisas. Mas muitas vezes ele que tem que sair, né? Manter o lar ali com filhos, etc. Né? Vamos ver outras medidas. Então, olha só. Proibição de determinadas condutas, como aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor.
Manter contato também, uma proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, de frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Física e psicológica. Então, não poder ir em alguns lugares, né, de não poder se aproximar. Essa é uma das medidas mais eficazes que nós temos. Né? Se coloca até um limite, 200 metros, e não pode se aproximar, e não pode se comunicar, não pode ficar mandando e-mail, ligando. Né? Realmente, essa é uma medida bem interessante, né? Porque a vítima, olhando pela ótica da vítima, a vítima se sente muito mais protegida, né? A partir desse tipo de conduta, desse tipo de atitude. Né? Outras medidas, dá uma olhada. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, isso é muito difícil, muito complicado, porque quando proíbe o pai de ver os filhos, depende do pai, depende da relação com os filhos, é muito complicado. Estamos mexendo aí num vespeiro, né? Mas, enfim, há essa possibilidade, bem como a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, né? Porque é evidente uma área cível aqui, tratando de uma área cível, a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Então, às vezes o sujeito ele sai, mas ele leva coisas, né? Leva pertences da vítima e depois ele é obrigado a ter que devolver. Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial, né? O sujeito, às vezes, ele para se vingar da mulher, né? Para prejudicar a mulher, celebra contratos, vende, aluga, né? E ele pode ficar proibido disso, bem como a suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Muitos casais trabalham dessa forma, né? O marido pega uma procuração com plenos poderes, plenipotenciária, né? E faz e desfaz com as questões patrimoniais do casal, né? Ela tem procuração para vender, para assinar, para fazer, para acontecer, e isso pode ser cassado, pode ser suspensa essas procurações, né, para evitar problemas maiores. Né? E uma outra medida aqui ainda, dá uma olhada. A prestação de caução provisória mediante depósito judicial, caução provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Né? A prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então o sujeito sai, ele não leva os bens, mas ele quebra tudo. Você quer ficar aqui no lar? Tá bom. Vai ficar sem TV, vai ficar sem geladeira, vai ficar sem fogão, ele quebra tudo. Então aí ele talvez tenha que prestar caução provisória por conta desse tipo de atitude. Né? São aí as medidas para com o ofensor. E há outras medidas para beneficiar a ofendida. Né? Vamos ver o que pode ser feito para beneficiar a ofendida. Dá uma olhada. Então, são medidas destinadas à ofendida. O encaminhamento à ofendida e seus dependentes, da ofendida, né, e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Esse seria o melhor dos mundos, né, a pessoa ter esse atendimento, ser acolhida, isso seria muito interessante. A redução da ofendida, recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Às vezes, emergencialmente, ela sai do lar, mas o juiz pode determinar a recondução depois que ele saia, né? Ele sai e ela pode voltar lá.
O afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Às vezes, como eu disse, é mais interessante para a mulher deixar o lar, porque a casa é do marido, a casa é do sogro, né? É uma situação incômoda, então talvez ela tenha que sair, e isso sem que ela tenha nenhum tipo de prejuízo relativo à guarda de bens, dos filhos, de alimentos, esse tipo de coisa, né? E a separação de corpos também, separação de corpos, né? Que faria com que ela não tivesse nenhum tipo de obrigação mais com relação ao casamento, né? Estaria desobrigada dos deveres do casamento também, essa separação de corpos, ok? Então, são algumas questões importantes, vale destacar, eu acabei não colocando aqui, mas vale destacar que se essas medidas não forem cumpridas, além da prisão preventiva que pode ser decretada, caracteriza crime, ok? Crime em que o delegado não pode arbitrar fiança. Interessante, né? Crime que seria afiançável sim, mas a fiança só sendo aplicada pelo juiz. Isso está no artigo 24 da Lei Maria da Penha, né? Então, bem importante, faz com que essas medidas de proteção, essas medidas protetivas aí de urgência, sejam bastante eficazes, conforme nós mencionamos. Vamos a alguns detalhes específicos da Lei Maria da Penha, começando por esse detalhezinho aqui, que cai toda hora na prova, dá uma olhada. Retratação possível. Possível a retratação? Sim, retratação possível, totalmente possível. Então vamos entender uma coisa. Quando você tem um crime de violência doméstica familiar contra a mulher, qual seria a ação penal? Qual seria a ação penal? Depende do crime. Então, se o crime é de ação pública incondicionada, por exemplo, um homicídio, uma tentativa de homicídio, um roubo, é de ação pública incondicionada para qualquer pessoa, né? Na Lei Maria da Penha também. Se o crime for de ação pública condicionada à representação, ele continua sendo condicionado à representação na Lei Maria da Penha também, ok? E se o crime for de ação privada, na Lei Maria da Penha, ação privada. Então, professor, você quer dizer que na Lei Maria da Penha podemos encontrar ação pública incondicionada, condicionada ou privada? Isso, exatamente isso que eu quis dizer. Um exemplo clássico, e aliás muito efetivo na prática, de crime na violência doméstica familiar é a ameaça. Ameaça, artigo 147 do Código Penal. Ameaça, né? Uma pessoa ameaçando a outra, e não precisa ser na violência doméstica. Ameaça, crime de ameaça. Muito bem. A ameaça é de ação pública condicionada à representação. O artigo 147, parágrafo único, diz que procede mediante representação. Logo, a ação é pública condicionada à representação, senhores. Tudo bem? Ótimo. E se for na Lei Maria da Penha? Também depende de representação. Então, para que o agressor seja processado, a vítima precisa, sim, representar. Se ela não representar, não anda. Compreendido? Muito bem. Vamos imaginar que a mulher ameaçada pelo ex-marido, sei lá, ou pelo atual marido, ela foi à delegacia e ofereceu uma representação. Muito bem, ele autorizou o Ministério Público. Ela pode se retratar depois, ela pode desistir e desautorizar o MP. A gente já até falou em outra aula aqui. Mas agora repetindo, porque isso está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Cabe retratação. Ela pode voltar atrás, ela pode desautorizar o MP.
Mas essa retratação tem que ser feita numa audiência especialmente voltada para essa finalidade, né, uma audiência especialmente voltada para essa finalidade, perante um juiz de direito, ok? Uma audiência especialmente voltada para essa finalidade, perante um juiz de direito, após a manifestação do MP e antes do recebimento da denúncia. Então tem que ter uma audiência especialmente voltada para a retratação. Compreendido? Artigo 16, não precisa decorar, é só lembrar que é possível sim a retratação e procurar na lei essa regra. Muito importante, cai com muita frequência. Outros dois tópicos da Lei Maria da Penha, para fechar aí esse entendimento genérico, eu estou fazendo uma apresentação da lei para vocês, porque vocês vão ter a lei no dia da prova, né? Dois tópicos, dá uma olhada. Vamos falar também na Lei Maria da Penha sobre pena alternativa e sobre a Lei 9.099. Dois pontos importantíssimos, né? Primeiramente, sobre a pena alternativa. O artigo 17 da Lei Maria da Penha, ele prevê que a única pena alternativa que efetivamente não cabe na Lei Maria da Penha seria a prestação pecuniária, né? A lei fala em cesta básica ou prestação pecuniária, ou seja, prestação pecuniária. Então, o artigo 17 ele não proíbe a aplicação de penas alternativas. Fato é que, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, quando um crime tiver violência real, violência física, violência real, não cabe nenhuma pena alternativa. Mas como nós viemos e destacamos aqui que a violência doméstica familiar contra a mulher não é só a violência física, a violência real, né, mas também caracteriza aí a violência emocional, psicológica, essa violência emocional, psicológica poderia ter a pena alternativa, de acordo com o artigo 17. É assim que você responderia. Mas devo lembrar os senhores que os tribunais superiores têm dito que não cabe nenhuma pena alternativa para a Lei Maria da Penha. Nenhuma pena alternativa, tá? Assim sendo, acho muito difícil cair esse tema, mas se cair, você vai responder desta maneira, de que o artigo 17, você vai no artigo 17 e repete o artigo 17, mas que os tribunais superiores têm entendido não caber pena alternativa. Bom, já sobre a Lei 9.099, aí é importantíssimo, tem chances absolutas de cair, claro, né? O artigo 41 da Lei Maria da Penha, que você deve grifar, todos esses artigos que eu estou mencionando, você deve grifar, o 16, 17, o 41, né? O 24, que a gente já falou. O artigo 41 da Lei Maria da Penha diz que nada, absolutamente nada da Lei Maria da Penha, da Lei 9.099, nada da Lei 9.099 se aplica à Lei Maria da Penha. Nada, absolutamente nada. Certo? Muito bem. Se contestou muito isso, achando que seria até inconstitucional, mas o STF, isso está no próprio artigo 41, tem uma remissãozinha aí, dizendo que o STF, através de uma ação direta de constitucionalidade, né, declaratória de constitucionalidade, declarou que esse artigo era constitucional. Depois que o STF se manifestou dizendo que é para valer mesmo, que nada da Lei 9.099 se aplica à Lei Maria da Penha, nada, absolutamente nada que esteja previsto na 9.099 se aplica à Lei Maria da Penha. Hein? Cuidado. Transação penal, composição civil, procedimento sumaríssimo, suspensão condicional do processo, crime de lesão corporal, de ação condicionada, nada disso se aplica à Lei Maria da Penha. Compreendido? Legal? Ótimo. Vamos agora migrar para uma lei que está pertinho da Lei Maria da Penha, né? Na verdade, 3 números à frente, vamos ver a Lei de Drogas, dá uma olhada. A Lei de Drogas é a Lei 11.343,
06. Essa é a lei de drogas. Vamos ver o que a lei de drogas nos traz, né? De mais relevante, evidentemente. Muito bem. A Lei 11.343, que é a lei de drogas, a nova lei de drogas, ela substituiu a Lei 6368, de 1976. A Lei 6368 foi a primeira lei de drogas, né? Durou aí por 30 anos, até vir a Lei 11.343, que é a que se aplica até hoje, né? Essa nova lei, 11.343, ela é mais benéfica ou ela é maléfica em relação à lei anterior? O que vocês acham? Depende. Porque a lei nova, a 11.343, ela tem aspectos mais benéficos e aspectos piores para o réu. Por exemplo, eu posso destacar que antigamente o tráfico de drogas tinha pena mínima de 3 anos, hoje tem pena mínima de 5. Nesse aspecto, a lei nova é pior. Mas também posso destacar, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho, que o tráfico, hoje o tráfico pode ser privilegiado, na lei anterior não tinha. Mas o tráfico privilegiado pode reduzir a pena em 2/3, fazendo com que o réu, por um tráfico de drogas, seja condenado a 1 ano e 8 meses, coisa que não existia na lei anterior, então nesse aspecto é mais benéfico. Devo destacar que na lei anterior, o usuário, que era pego por porte para uso próprio, ele podia ser preso. Na lei atual, não, de jeito nenhum, não existe a prisão do usuário, não é? Não pode ser preso, ele só pode ser condenado a uma pena alternativa, e se descumprir a pena alternativa, ele paga uma multa, mas preso ele não vai. Então, nesse aspecto, também é melhor a lei atual, né, do que a lei anterior. Então, tem aspectos mais benéficos, aspectos maléficos. O importante você destacar, porque tem até súmula falando disso, é que não cabe combinação de leis. Todos os crimes que ocorreram depois de agosto de 2006 só se aplica a lei atual. Mas, eventualmente, um crime que foi praticado antes de agosto de 2006 pode aplicar a lei anterior ou aplicar a lei atual, se ela for mais benéfica integralmente. Não dá para combinar, não dá para aplicar um pouco da 6368, um pouco da 11.343. Não pode essa combinação de leis. Né? Vamos ver algumas mudanças que surgiram. Dá uma olhada. Principais mudanças, né, da lei de drogas. Olha só, o porte para uso próprio, conforme eu mencionei, que antigamente dava pena de prisão, hoje tem pena alternativa. O porte para uso compartilhado, isso é interessante, né? Uma pessoa está numa festa com drogas, e aí ela fornece para o amigo, oferece para o amigo mesmo, para juntos consumirem. Antigamente, isso era tráfico. Hoje não, pela lei nova, isso seria o porte para uso compartilhado, né? Em que a pessoa eventualmente oferece drogas para juntos consumirem sem intuito de lucro e que, embora dê pena de prisão, mas é GCRIM, uma pena bem pequenininha, né? Sem dúvida nenhuma. E, conforme a gente também destacou, esse último tópico aqui, ó, dá uma olhada. O tráfico tem uma pena maior ou menor, depende se ele é privilegiado ou se ele não é. Bom, um dos pontos principais da lei de drogas e que tem chance de ser explorado é que nós temos um conflito aparente de normas. Se eu estou trazendo drogas comigo, ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui no bolso drogas. Não tenho, mas vamos imaginar que eu tenha no bolso drogas. Que crime eu estou praticando? Depende. Porque se eu estiver trazendo drogas para vender, é tráfico. Ok? Tráfico, crime equiparado a hediondo e tudo mais. Mas se eu estiver trazendo drogas para o meu consumo próprio,
é porte para uso. E a consequência é totalmente diferente, porque o tráfico é equiparado ao hediondo, dá pena de prisão, o porte para uso próprio não é hediondo, é GCRIM, não dá pena de prisão, tem aí várias facilidades. E a conduta é a mesma, é trazer a droga no bolso, por exemplo. Né? Então, como é que eu vou destacar, como é que eu vou conseguir saber, resolver, na verdade, como é que eu vou resolver este conflito aparente de normas? Ah, professor, é fácil, é pela quantidade. Depende da quantidade. Não, não é só pela quantidade. Depende. A quantidade é um dos fatores. Tem outros fatores envolvidos aqui, hein? Toma cuidado, hein? Porque tem outros fatores. Não é só a quantidade, não. Pode ter outros detalhes aqui também. Dá uma olhada. Para diferenciar o porte ou o plantio também, o plantio para uso próprio é a mesma coisa. Para o uso e para o tráfico, o artigo 28 da Lei de Drogas, que você deve grifar, tá? O artigo 28, por favor. Então ele diz assim: expõe a lei que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida. Sim, a quantidade pode ser importante, né? Ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, local e as condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Então vejam só, são vários fatores. A quantidade pode, claro, se eu só pego um cigarro de maconha, muito provavelmente seria para o uso, daria para configurar. Se o sujeito tem um armário cheio de maconha, vai ser difícil dizer que é para o uso, não é? Mas depende das condições em que se desenvolveu a ação. O sujeito estava com pouca quantidade de drogas, mas cheio de invólucros próprios para venda, cheio de dinheiro picado que se compra, que se adquire de consumidores, né, com balancinha de precisão, é tráfico. O sujeito tem uma quantidade um pouco maior, mas ele tem uma condição socioeconômica, ele tem um histórico médico que já indica anterior que ele já teve em clínica, não sei o quê. Então, pode ser o uso. Então, depende de vários fatores, mas o importante é que a chave para a prova, especificamente, está aí no artigo 28. Muito importante esse artigo 28, tá? Que fala, primeiro, que o usuário não é preso, isso é um assunto que cai constantemente, o usuário não pode ser preso, e também faz essa distinção entre o porte para uso próprio e o tráfico, ok? Uma outra grande inovação, que já falei em passant aqui para vocês, é o tráfico privilegiado. O tráfico está no artigo 33, e no parágrafo 4º do artigo 33, diz lá que, dependendo da situação, eu já vou mostrar qual é, o sujeito ele pode ter uma redução, condenado pelo tráfico, ele pode ter uma redução em até 2/3 da pena. A pena ficando em 1 ano e 8 meses. Isso é um benefício sem tamanho. Antes, os tribunais superiores entendiam que esse tráfico dito privilegiado, mesmo sendo privilegiado, ainda contava com uma hediondez. Ele era considerado um crime equiparado a hediondo. Hoje não mais. O STF mudou o seu posicionamento, o STJ acompanhou, e hoje, se o tráfico for privilegiado, ou seja, ele se enquadrar no parágrafo 4º do artigo 33, não é hediondo, pode ter regime aberto, pode ter pena alternativa, é, assim, um benefício sem tamanho para o réu. Dá uma olhada. Causa de diminuição de pena, que é o tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º.
Grifem esse artigo 33, parágrafo 4º, hein? Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º desse artigo, que é o tráfico, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. E aqui a lei fala, vedada a conversão das penas em penas restritivas de direito. Vedado, não poderia, no primeiro momento não poderia converter em pena restritiva. Vocês vão ver que pode sim, já vou explicar, né? Desde que o agente, então para caracterizar o tráfico privilegiado, o agente precisa ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e também nem integre organização criminosa. Né? Não se dedique a atividades criminosas, não integre organização criminosa. Aí caracterizaria o tráfico privilegiado com todos esses benefícios que eu falei, redução de pena, pena alternativa, pena regime aberto até. Ah, mas a lei está falando que vedada a conversão em pena restritiva. Mas essa expressão, vedada a transformação, a substituição em pena restritiva, foi suspenso pelo Senado Federal. Dá uma olhada. Por conta da resolução número 5, de 15 de fevereiro de 2012, o Senado Federal, determinou a suspensão da execução da expressão vedada à conversão em penas restritivas de direito. Desse modo, passa a caber penas alternativas para o tráfico de drogas que se enquadrar no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Né? Cabe sim. Artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343/06. Pode ter pena alternativa. Compreendido? Isso é absolutamente inovador, né? Importantíssimo, importantíssimo. Não dá nem o que dizer, né? Duas observações finais aí para esse breve passagem pela lei de drogas. Uma curiosidade, não cai na prova, e um alerta, dá uma olhada. Observação, o único crime culposo, a lei de drogas tem um único crime culposo, que é a prescrição culposa de drogas do artigo 38. Né? Para quem não sabe, é mais ou menos o que aconteceu com o médico do Michael Jackson. Né? O médico do Michael Jackson, ele, por conta de ganhar o dinheiro lá, por atender o Michael Jackson, acabava prescrevendo remédios, que o Michael Jackson era hipocondríaco, né? Remédios em doses excessivas, desnecessários, que acabaram matando o Michael Jackson. Seria esse o crime, né? A prescrição culposa de drogas, mais o homicídio, claro. Isso daí é só uma curiosidade, muito difícil de cair. Mas essa parte final é importante, né? Tráfico internacional é da Justiça Federal. Nem todo tráfico é internacional, tá? Nem todo tráfico é internacional. O tráfico que nós temos internamente, ele é da Justiça Estadual, mas se uma pessoa for embarcar com passagem comprada para um outro país, aí com drogas, é um tráfico internacional. E outras formas também poderia destacar a transnacionalidade. Né? Se o tráfico é transnacional, internacional, a pena é maior, tem um aumento de pena, e 1/3 a mais na pena, e é da Justiça Federal, sim. Né? Um dos casos de transnacionalidade que o artigo 109 da Constituição Federal fala. Ok? Muito bem, vamos avaliar, ainda que rapidamente, en passant, uma outra lei, que é essa daqui. Ó. Vamos ver agora a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072 de 1990. Lei dos crimes hediondos, lei 8.072 de 1990. Abram aí a lei 8.072 de 1990. 8.072 de 1990. Abriram?
muito bem. Essa lei, ela trata dos crimes hediondos e dos assemelhados, também chamados de equiparados a hediondos. Muito bem. A expressão crimes hediondos, ela surgiu com a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, dizia que os crimes hediondos seriam insuscetíveis de anistia, de fiança, de algumas coisas, né? Mas não se dizia qual era o crime hediondo ou o que era um crime hediondo. Posteriormente, veio a lei definindo os crimes hediondos, que é a Lei 8.072, mas não explicou o que é um crime hediondo. Até hoje nós não sabemos exatamente o que é um crime hediondo. Falar assim, crime hediondo o que é? Um crime violento? Um crime grave? O que é um crime hediondo? Né? Na verdade, nós temos a lei dos crimes hediondos, definindo quais são os crimes hediondos, mas não o que é, qual é a natureza, qual é a essência de um crime hediondo. A doutrina diz que crimes hediondos seria o rol dos crimes mais graves do Brasil. Seria isso, né? Mas, em termos de pena, tem muitos crimes com penas bem maiores do que os crimes hediondos que estão aqui, hein? Pode ter certeza disso. E não são hediondos, né? A gente já viu isso também. Muito bem. No artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, da Lei 8.072, tem uma lista de crimes que são considerados hediondos. Essa lista é taxativa, não é, exemplificativa. Crime hediondo é só o que está nessa lista do artigo 1º. Compreendido? Tem uma lista de crimes que estão no Código Penal e 2 crimes hediondos não estão no Código Penal, estão em leis esparsas, leis especiais. Vamos ver quais são os crimes hediondos. Dá uma olhada. São considerados crimes hediondos, né? O homicídio, de acordo com o artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, que é de justiceiro, né? Ainda que praticado por um só agente, e qualificado. Então, se o homicídio tiver pelo menos uma qualificadora, ele já é hediondo, mesmo que tiver uma, tá? Ah, professor, e o feminicídio? O feminicídio não era crime hediondo? É, porque o feminicídio é um homicídio qualificado. Ó. É esse aqui, ó. É o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, é o feminicídio. Então, homicídio qualificado, qualquer vertente, é hediondo, e homicídio simples, que seja prática de grupo de extermínio, também é considerado crime hediondo. Lesão corporal gravíssima ou seguida de morte de policiais ou de parentes de policiais. É isso aí. Mas não é qualquer lesão corporal, é lesão corporal gravíssima ou seguida de morte de policiais ou os parentes dos policiais em razão do ofício ali do policial, né? Por conta disso, sempre por conta do policial. Quando se fala em policial, nós estamos falando mais longamente, né, sobre os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, que estão previstos no artigo 142 da Constituição Federal, Marinha, Exército e Aeronáutica, e os policiais, mesmo assim ditos, os policiais civis, militares, federais, os agentes penitenciários, as pessoas que fazem parte da Força Nacional de Segurança, né? Todos esses são considerados policiais, né? Aqui para esse crime, por exemplo. Que outros crimes são hediondos? Dá uma olhada. Aqui nós temos 3 crimes patrimoniais como sendo hediondos. O latrocínio, do artigo 157, a extorsão, qualificada pela morte, não é qualquer extorsão, é extorsão com o evento morte, né? Extorsão com morte é um crime considerado hediondo. Também a extorsão mediante sequestro,
e na forma qualificada, qualquer extorsão mediante sequestro do artigo 159, ok? Depois, nós temos 3 crimes sexuais, 3 crimes contra a dignidade sexual que são hediondos. O estupro, e qualquer vertente do estupro é considerado crime hediondo. O estupro de vulnerável, também, né, qualquer estupro de vulnerável é considerado crime hediondo. O favorecimento à prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável também é considerado crime hediondo. Ok? 3 crimes sexuais considerados desta forma como hediondos. Na sequência, 2 crimes contra a incolumidade pública, mais precisamente contra a saúde pública, que é a epidemia com resultado morte, não é qualquer epidemia, tem que ser a epidemia com resultado morte, e também a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, de acordo com o artigo 273, caput e parágrafos ali do Código Penal, né? Falsificação de remédios. Falsificação de remédios entraria aqui também. Epidemia com resultado morte e a falsificação de remédios. Esses os crimes hediondos previstos no Código Penal, lá do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Mas, como eu mencionei aos senhores, tem 2 crimes ditos hediondos que não estão no Código Penal. São esses 2. O genocídio, que está previsto na Lei 2.889, de 1956, né? O genocídio é considerado um crime hediondo. E também a posse ou porte ilegal de armas. Posse ou porte ilegal de armas de uso restrito, de uso proibido. Não é? Isso foi modificado, isso está lá no Estatuto do Desarmamento, né, que é a Lei 10.826, de 2003, e isso foi inserido na legislação com essa lei aqui, a Lei 13.497, então pode estar inserido, aliás, foi inserido por essa lei, no final de outubro de 2017, né? É o crime hediondo mais recente que nós temos, é esse, foi inserido no sistema em outubro de 2017. Esses são os crimes hediondos, ok? Aí o tráfico, professor. O tráfico não é hediondo. Tráfico é assemelhado ou equiparado a hediondo. Assemelhado ou equiparado a hediondo. Dá uma olhada. São assemelhados ou equiparados a hediondos o TTT. TTT. Por que a gente usa essa expressão TTT? Tráfico, tortura e terrorismo. Então o TTT, que é o tráfico, a tortura e também o terrorismo, são equiparados a hediondos ou assemelhados a hediondos. Eles não são hediondos, eles são equiparados ou assemelhados, conforme eu mencionei, a um crime hediondo. Por que isso? Por uma impropriedade do legislador, tá? O legislador constituinte. Se você olhar no artigo 5º da Constituição, você vai ver que o legislador constituinte, ele colocou lá que o tráfico, a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos, ele usou essa expressão, tráfico, tortura e terrorismo, e os hediondos não teriam anistia, não teriam graça. Então, quando o constituinte disse tráfico, tortura, terrorismo e os hediondos, ele deixou tráfico, tortura e terrorismo fora do grupo dos hediondos.
Se ele falasse assim, tráfico, tortura e terrorismo e os demais hediondos, aí ele já estava inserindo isso no contexto dos hediondos. Mas ele disse tráfico, tortura, terrorismo e hediondos. Então, quando o legislador foi fazer a lei dos crimes hediondos, não pôde tratar tráfico, tortura e terrorismo como hediondo, porque a Constituição não permite, né? Então tratou como assemelhado ou equiparado, que na prática dá na mesma. Na prática dá rigorosamente na mesma, ok? Não vai ter nada de diferente, de tratamento diferenciado. Bom, a lei dos crimes hediondos ela já foi muito mais rigorosa do que ela é hoje, né? Ela foi sendo maleabilizada. Antigamente não podia ter progressão, não podia ter liberdade provisória, não, tinha um monte de coisa que não podia. Hoje tem bastante coisa que pode sim. Então vamos ver as possibilidades, o que pode e o que não pode para crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Dá uma olhada. Então, primeiramente, as possibilidades. O que pode para os crimes hediondos, né? Liberdade provisória, é possível, progressão, liberdade provisória é possível, não cabe fiança, então não cabe liberdade provisória com fiança, mas sem fiança cabe, hein? É possível. Aliás, não está vedado na lei, né? Progressão, sim, também cabe progressão, com 2/5 se primário, 3/5 se reincidente, mas cabe progressão, sim. Livramento condicional, também cabe livramento, mas aí precisa cumprir mais de 2/3 da pena. Então, para ter direito ao livramento em crimes hediondos ou equiparados, precisa cumprir mais de 2/3 da pena. E não pode ser reincidente específico em crime hediondo, né? Remissão, que é o 3/1, também. Remissão, 3/1 também. 3 dias trabalhados ou estudados, um dia menos na pena, também é possível. E detração. Detração, que seria o desconto do tempo de prisão provisória e internação na pena, também é possível a detração, sem dúvida nenhuma, ok? E em termos de impossibilidade, o que não pode de jeito nenhum, né, para crimes hediondos? Anistia, graça e indulto. Então não pode crime hediondo ter de jeito nenhum anistia, nem graça, nem indulto. E também fiança. Os crimes hediondos ou equiparados a hediondos são chamados de inafiançáveis. Inafiançáveis, né? Hediondos, equiparados a hediondos, são chamados de inafiançáveis. Não cabe fiança de jeito nenhum. Ok? Muito bem. Para finalizar esse destaque da breve, rápido, da lei dos crimes hediondos, né, eu queria chamar a atenção para 3 tópicos. Dá uma olhadinha. Tem prisão temporária, delação premiada e regime inicial. Queria chamar a atenção para esses 3 tópicos. Primeiro, a prisão temporária. A prisão temporária para crimes hediondos ou equiparados a hediondos não é de 5 dias que podem ser renovados por mais 5, não. Para os crimes em geral, a prisão temporária basta 5 dias que podem ser renovados por mais 5, mas para os hediondos, não. 30. 30 dias que podem ser renovados por mais 30. Ok? Isso para crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Segundo tópico, delação premiada. A delação premiada, ela está prevista em diversos diplomas. Diversos diplomas trazem a possibilidade de delação premiada. E a lei dos crimes hediondos também. Só que a delação premiada aqui, ela se restringe a 2 fatores. Se o sujeito está praticando uma extorsão mediante sequestro e dá informações à polícia que possibilitam o resgate do sequestrado, é uma delação. Então, na extorsão mediante sequestro. E se o sujeito está participando de uma associação criminosa
que pratica crimes hediondos e delatar os seus companheiros, desbaratando, desmantelando a associação criminosa, então também tem a delação. A delação aqui pode reduzir a pena em até 2/3. Delação seria uma causa de diminuição de pena em até 2/3. E o último tópico, o regime inicial. A lei dos crimes hediondos, ela diz taxativamente, lá no artigo 2º da lei dos crimes hediondos, que o regime inicial é o fechado. Mas como eu já disse em outras oportunidades, e isso inclusive já foi até admitido repercussão geral no STF, o entendimento dos tribunais superiores é de que não devemos seguir o artigo 2º da lei dos crimes hediondos. Nós devemos seguir o que dispõe o artigo 33 do Código Penal. O regime inicial ele será aplicado de acordo com o artigo 33 do Código Penal e não de acordo com o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, quando ela fala assim, regime inicial fechado, nem sempre. Pode ser diferente se estiver em consonância com o previsto no artigo 33 do Código Penal. Compreendido? Ótimo. A última lei que eu gostaria de destacar, ainda que rapidamente com os senhores, mas só para os senhores ficarem atentos à existência dele, é essa lei aqui, ó. Dá uma olhada. O Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503 de 97. Então abram, por favor, a Lei 9.503 de 1997, que é a lei, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Procura aí no seu Vadmecum, onde está o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.000. Às vezes ele está junto com estatutos, às vezes não. Que é a Lei 9503 de 97. Né? Então devemos considerar que o Código de Trânsito Brasileiro, 9503 de 97, é muito mais que uma lei penal, trazendo todas as regras civis e administrativas atinentes à convivência entre os motoristas de veículos automotores e pedestres. Os crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro são aqueles relacionados ao ato de dirigir veículos automotores terrestres. Então, a partir do artigo 291, do Código de Trânsito Brasileiro, você encontra a parte criminal, que é o que nos interessa para a prova. A parte administrativa não interessa. O que nos interessa para a prova, sobremaneira, é a parte criminal, a partir do artigo 291. E do 291 até o 301, tem a parte geral, assuntos genéricos, evidentes, senhores, claro, você está preparado para isso. Se numa pergunta, se na peça principal cair alguma coisa sobre trânsito, você vai ter que olhar, ler todos esses artigos, né? Posso destacar com os senhores, e se vocês puderem grife, o próprio artigo 301, que diz que se o sujeito praticar um crime de trânsito e socorrer a vítima, ele não pode ser preso em flagrante. Isso não tem chances reais de cair para os senhores? Uma injustiça do sujeito socorrer e mesmo assim ser preso em flagrante? E a OAB não poder invocar aí dos senhores o artigo 301? Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Então fiquem atentos. Se cair é só você olhar lá e ver. Mas a partir do artigo 302, né, vem os crimes que não são difíceis. Quando cai isso na prova, e já caiu, os alunos se apavoram, falam assim, meu Deus, eu não li o Código de Trânsito, e agora? Então vai ler a primeira vez, vai ter o vademecum, é com consulta.
Então você vai pegar o vadimécum e vai olhar e ver se está certo, se não está, interpretar o artigo para ver se ele se enquadra, né, se realmente a conduta do agente se enquadra naquele artigo e assim por diante. Mas o importante é que você sabe que isso existe, que está ao seu alcance, né? Então vamos dar uma olhadinha nesses crimes de trânsito. Dá uma olhada. Então olha só, os crimes previstos no Código de Trânsito. Chamo a atenção dos senhores para o homicídio culposo, do artigo 302. Havia uma discussão quando o sujeito, dirigindo embriagado, acabava matando alguém. Muitos consideravam isso um homicídio doloso. Muitos consideravam um homicídio doloso, né? Mas houve uma alteração no Código de Trânsito, alterou no ano de 2017, entrou em vigor em 2018, dizendo que seria homicídio, nesse caso de embriaguez, seria homicídio culposo com uma pena maior. É um homicídio culposo com pena maior, o que consta no próprio artigo 302, tá? Homicídio culposo com pena maior. Mesma coisa para a lesão corporal. Lesão corporal culposa é artigo 303, né? Omissão de socorro, artigo 304, e é interessante que esses três crimes aqui, eles também estão no Código Penal, mas, lembrando, o especial prevalece sobre o geral, e o geral é o que está no Código Penal, aqui é o específico, né? Então ele prevalece. A fuga, olha só que interessante, a fuga é crime. Fuga de quê? Fuga de um acidente, né? Imagina que, veja, fugir para não ser processado criminalmente ou civilmente. Vamos imaginar que o sujeito simplesmente bateu no carro do outro, não causou lesão em ninguém. É uma questão civil, né? Dano culposo. Mas ele fugiu do local. Essa fuga do local, para ele não ser encontrado, para ele não ser responsabilizado, é crime, de acordo com o artigo 305 do CTB. Ok? Outros crimes, dá uma olhadinha. Dirigir embriagado, né, esse famosíssimo do artigo 306, tem uma certa quantidade de álcool no sangue para caracterizar se o sujeito está embriagado ou não, né, esse é crime. Violação de suspensão ou proibição de dirigir veículo, então o sujeito está com a carta suspensa e ele dirige, isso gera aqui um crime, né? Que é do artigo 307. Vale destacar se a carta está vencida, não encaixa nesse crime, tá? Não encaixa nesse crime. Esse crime é só se a carta está suspensa ou ele está proibido de dirigir, mas se está vencida, não. Praticar racha, que são corrida de veículos ali, de acordo com o artigo 308, direção sem habilitação, dirigiu sem habilitação. Antigamente, dirigir sem habilitação era uma contravenção penal, hoje em dia não mais uma contravenção. Dirigir veículo automotor não habilitado, né, é crime. Entrega da direção à pessoa não habilitada, isso é bem interessante, entrega da direção à pessoa não habilitada. O que seria isso? Por exemplo, eu deixo o meu filho menor dirigir, então pratico crime. Mas não é só pessoa não habilitada, é pessoa sem condições de dirigir. Se eu entregar a chave na mão de uma pessoa que está bêbada, eu respondo por o crime do artigo 310. É como se eu estivesse entregando a direção do veículo a uma pessoa não habilitada, ou que não está em condições de dirigir, né? Que mais? Dá uma olhadinha. Artigo 311, excesso de velocidade. Agora você me pegou, professor. Excesso de velocidade é crime? Pode ser. O excesso de velocidade, de uma maneira geral, ele não é crime. O excesso de velocidade não é crime. É um problema administrativo. Mas o excesso de velocidade pode ser crime, sim. Pode ser crime, sim. Em vias estreitas, próximo das escolas, etc. Pode ser 311. Okay? E o último crime
é o do 312. Dá uma olhada. É a fraude processual. A fraude processual também é crime. Pessoas que fazem inovações artificiosas, né, para enganar juiz, para enganar perito, né, essas inovações, elas podem caracterizar a fraude que também está prevista no Código Penal, né? Temos a fraude do Código Penal, mas repito que o especial prevalece sobre o geral e aqui poderíamos ter um crime de trânsito também, sem dúvida nenhuma. Legal? Muito bem. Então perceba que nesta aula de hoje nós falamos de 3 legislações, en passant, só uma introdução, tem outras leis importantes, sem dúvida nenhuma, mas com chances mais reduzidas de cair. As que têm muito mais chance de cair são essas e a lei de execução penal. Mas a lei de execução penal ela é tão valiosa, mas tão valiosa que nós vamos analisá-la em separado, né? Nas próximas aulas nós vamos falar da LEP, bem detalhada para os senhores. Ok? Bom, com isso nós vamos agora para a segunda parte da nossa aula, a parte prática, a parte que nós vamos ver o exercício. E no caso, esse exercício aqui, ó. Vamos ver o exercício número 11. Número 11 da apostila. Abram lá o exercício número 11 da apostila, e eu já, como fazemos de praxe, alerto aos senhores, se você não fez o raio-x do esqueleto, o que você vai fazer? Pausar o vídeo e tentar fazer o raio-x e o esqueleto, ok? Depois você volta, aí você vê a explicação. Vamos ler o problema, o exercício número 11 da apostila. Dá uma olhadinha. Então, o exercício número 11 é o seguinte. João, com 21 anos de idade, dirigia seu automóvel em São Paulo, capital, quando parou para abastecer o seu veículo. 2 adolescentes que estavam nas proximidades começaram a importuná-lo, proferindo palavras ofensivas e desrespeitosas. João, pegando no porta-luvas do carro seu revólver devidamente registrado, com a concessão do porte inclusive, deu um tiro para cima, com a intenção de assustar os adolescentes. Contudo, o projétil, chocando-se com o poste, ricocheteou e veio atingir um dos menores, matando-o. João foi denunciado e processado perante a primeira vara do júri da capital por homicídio simples, artigo 121, caput do Código Penal. O magistrado proferiu sentença desclassificatória, decidindo que o homicídio ocorreu na forma culposa, por imprudência, e não na forma dolosa. O Ministério Público recorreu em sentido estrito e a primeira Câmara Criminal, Câmara, não fala criminal, né, mas é criminal, do tribunal competente, reformou a decisão por maioria de votos, entendendo que o crime deveria ser capitulado conforme a denúncia, devendo João ser enviado ao Tribunal do Povo. O voto vencido seguiu o entendimento da respeitável sentença de primeiro grau, ou seja, homicídio culposo. O venerando acórdão, V é de venerando, né? Importante, acórdão, foi publicado há 7 dias. Questão: como advogado de João, elabore a peça adequada. Bom,
Esse problema, ele entra no rol daqueles que a chance de cair é muitíssimo reduzida. Já caiu, esse é um problema que já caiu. Todos os problemas que a gente passa aqui para vocês já caíram, né, nos exames aí mais variados, mas numa outra concepção, numa outra OAB, né? Hoje a OAB ela privilegia as peças que tenham mais assuntos a tratar, né? As peças mais abrangentes e não com assuntos reduzidos. Essa peça já caiu, hoje é muito difícil de cair, não digo que é impossível, mas nas questões devo lembrar que recentemente caiu um assunto bem parecido com esse. E às vezes as questões, elas são mini problemas, né? Você só não precisa fazer a peça, redigir a peça, mas tem que dizer qual é a peça, para onde manda, o que argumenta, em termos de que artigo. Quer dizer, você vai fazer praticamente o esqueleto lá, para poder resolver a questão. E caiu uma questão relativa a um assunto bem parecido como esse, né? De qualquer maneira, para que você ganhe segurança, certeza, que você tenha condições plenas de sair da prova vitorioso, né? Você precisa ter segurança. E não pode ficar com aquela, e se cair, aí eu não sei. Você vai saber agora. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado imaginando, né? Ou pensando, ou tentando adivinhar. Não, porque prova da OAB não é adivinhação. Você precisa trabalhar e tentar encontrar a solução. Vamos para o raio-x e depois para o esqueleto. Dá uma olhada. Então, questão. Como advogado de João, elabore a peça adequada. Vamos lá, raio-x, análise do problema. Quem é o nosso cliente? João. Réu ou vítima? Réu. Está sendo processado. Preso ou solto? Soltíssimo. Soltíssimo, né? Tá solto lá. Tá solto, né? Não está preso. Se estivesse preso, a lei diria, né? Está sendo acusado de que crime? De que crime que ele está sendo acusado? De que infração que ele está sendo acusado? De homicídio doloso. Doloso. Atenção, hein? Não é o que você quer, é o que ele está sendo acusado. A denúncia é por homicídio doloso. E qual seria a pena em abstrato para o homicídio doloso, que seria o número 5? É de 6 a 20 anos. Se o homicídio doloso for qualificado, se o homicídio doloso fosse, né, qualificado, a pena seria de 12 a 30. Mas como não falou de qualificadora nenhuma, então a pena seria de 6 a 20, né? Homicídio simples, ok? Doloso simples, de 6 a 20. Vamos para o quadro número 2 de raio-x também, dá uma olhada. Então, item 6, há pena em concreto? Não, ele não foi condenado, não tem pena em concreto. Ótimo. Qual seria o rito? O que eu faço para saber o rito? Primeiro, vamos ver se é GCRIM. Então, uma pena de 6 a 20 anos é GCRIM? Não. Segundo, é algum especial? Sim. Qual é o especial? Júri. Aqui o assunto é do júri, embora esteja no tribunal, né? Para não confundir, porque o assunto já está sendo trabalhado no Tribunal de Justiça. Mas o procedimento é do júri. O homicídio tem procedimento do júri, né? Necessariamente. Vamos terminar o raio-x, dá uma olhadinha. Além disso, precisamos saber qual é a ação penal. Para saber a ação penal, nós olhamos o artigo do crime, os artigos seguintes. Se disser lá, procede-se mediante queixa, ação é privada, procede-se mediante representação ou mediante requisição, é que a ação é pública condicionada à representação, à requisição. Se não falar nada, é porque a ação é pública incondicionada. O homicídio sempre
ação pública incondicionada. Homicídio, ação pública incondicionada. E, por fim, se o problema menciona datas. Eu me refiro a uma data só, tá? Uma data aqui, mas que é importante, ó. Que é essa aqui, que o acórdão foi publicado há 7 dias. É a única referência que nós temos no problema, mas é importante, né, para descobrir a peça. De resto, não tem a data nenhuma, mas esses 7 dias, o acórdão foi publicado há 7 dias, não se esqueçam disso, né? Anotem aí, porque toda data, toda referência de data deve ser anotado, sem dúvida, né? Porque pode ter ali alguma solução, e nesse caso tem, é importante, vocês já vão entender. Muito bem, feito o raio-x, a gente não resolveu as coisas. O raio-x não resolve, mas ele ajuda, ele prepara, ele faz com que você se sintonize com a prova, né? Faz com que você esqueça seus problemas e as suas dores. Você vai ficar lá concentrado. O raio-x é um elemento de concentração para que você fique bem e comece a fazer a prova, porque começar a fazer a prova mesmo é com o esqueleto. Aí sim que você vai descobrir as coisas, né? Aí você vai ver a peça, a competência, o que argumentar, como construir, tudo isso vem depois, né? No esqueleto. Vamos a ele. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção ao esqueleto, a solução. É a solução, o que é? O esqueleto é a solução, né? Então vejam só, primeiro, o momento processual. Vamos ver o momento processual, né? Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Qual momento processual o seu cliente está. Então vejam só, temos a rigor 4 momentos processuais. Quais seriam os momentos processuais? O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4, que é após o trânsito em julgado. Ok? Bom, vocês sabem muito bem que para descobrir o momento processual é por eliminatória, né? De 100% de peças que nós temos, nós vamos reduzir a 25%, porque nós vamos eliminar 3 momentos processuais com muita tranquilidade. Senhores, aqui, no caso do João, já teve sentença? Já, né, pessoal? Já teve sentença. Qual foi a sentença? Foi uma desclassificação. E essa desclassificação, houve um recurso e teve um acórdão. Uma outra sentença, teve sentença, 2 sentenças. A sentença e o acórdão. E o acórdão mandou a julgamento pelo tribunal do júri, pronunciou. Ok? Então já teve sentença? Já. Com isso a gente elimina o 1 e o 2. Porque o 1 e o 2, momento 1 e momento 2, é antes do recebimento, antes da sentença. Sobra para nós o momento 3 ou o momento 4. E a diferença entre o momento 3 e o momento 4 é o trânsito em julgado. Se a sentença já transitou em julgado, é momento 4. Se a sentença ainda não transitou em julgado, é momento 3. E aí, já transitou em julgado ou não? Perceba, a sentença de primeira instância não transitou em julgado, porque depois dela o MP recorreu. E quando o MP recorre, impede o trânsito em julgado. Se parasse aí, você ia contrariar o recurso do MP. Mas andou. Então esse recurso do MP ele foi julgado, teve um acórdão e deu provimento ao recurso, ok? Esse acórdão aqui, ele já transitou em julgado? Não. E por que ele não transitou em julgado? Por conta dos 7 dias que nós anotamos, né? Porque
diz lá que o acórdão foi publicado há 7 dias. Se o acórdão foi publicado há 7 dias, não transitou ainda. De cara, a gente lembra, para Brasília, para ir com um recurso especial extraordinário, 15 dias. Não estou dizendo que aqui é recurso especial extraordinário, eu estou dizendo que não transitou. Então, o nosso momento processual é esse aqui, ó, dá uma olhada. O momento processual é, sem dúvida nenhuma, o momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 3 é o momento do recurso. Momento 3 é momento de recurso. Ok? Momento de recorrer. E isso depende da natureza da decisão. Qual o recurso que eu vou entrar? Depende da natureza da decisão. Aqui nós temos um acordo. Um acordo. O TJ é a última instância? Não, a gente pode ir para Brasília, recurso especial extraordinário. Mas antes de ir para Brasília, devemos lembrar que existe recursos internos. Nós podemos ainda tentar recorrer dentro do próprio TJ. E depois que nós esgotarmos o TJ, nós vamos tentar ir para o STF, para o STJ. Legal? Então vejam só. O acordo, ele não é unânime. E ele é desfavorável ao réu. É um acordo não unânime e desfavorável ao réu. Logo, nós teremos, olha só, dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual. Desta maneira, se você tem um acórdão que é não unânime e desfavorável ao réu, você vai entrar com embargos infringentes. Embargos infringentes. Acórdão não unânime e desfavorável ao réu. Embargos infringentes. Então, abram, por gentileza, o seu Código de Processo Penal no artigo 609 do CPP. 609 do CPP. Abram, por favor. Vou até aguardar aqui tomando uma aguinha. 609. Olha lá, do CPP. No artigo 609 do CPP, nós temos o processamento das apelações e dos recursos em sentido estrito nos tribunais de apelação. Quando diz lá 609, do processamento das apelações e dos recursos em sentido estrito nos tribunais de apelação, significa que o sujeito recorreu, entrou com rez ou entrou com apelação, que é o caso aqui, o MP entrou com rez, e subiu para o tribunal. Né? E aí vai falar o que vai acontecer no tribunal, quando chega lá uma apelação em rez. E logo no parágrafo único do artigo 609, olhe bem aí, no parágrafo único do artigo 609, diz lá que se a decisão for não unânime desfavorável ao réu, cabe embargos infringentes ou de nulidade. Ou de nulidade, né? Esses dois recursos, tanto embargos infringentes quanto embargos de nulidade, são os únicos recursos que são exclusivos da defesa. Todos os demais recursos, sem exceção, todos os demais recursos, podem ser ingressados pela acusação e pela defesa. Não tem ali um recurso que seja exclusivo de um ou outro. Mas embargos infringentes ou embargos de nulidade são exclusivos da defesa. Só a defesa pode entrar, ok? E a defesa só pode se basear no voto vencido. Como você teve uma decisão não unânime, ou seja, 2 votos de um jeito e 1 voto de outro, o seu cliente, o réu, ele perdeu o recurso, porque foi 2-1. Foi uma decisão desfavorável à defesa.
Mas, embora ele tenha perdido o recurso, ele teve um voto favorável. Teve alguém que deu um voto de confiança para ele, não é? Então, com base neste voto vencido, e aqui vai um alerta importante para os senhores, nos embargos infringentes ou nos embargos de nulidade, você só pode falar o voto vencido. Você não pode usar uma vírgula fora do voto vencido. Nada fora do voto vencido. Só pode falar o voto vencido. Compreendido? Então, você tem o voto vencido, você tem o recurso. Então, isso seria um sonho de qualquer candidato da OAB. Você olha lá, teve um acordo não unânime desfavorável, embargos infringentes ou de nulidade, porque a tese já está pronta. Qual é a tese? É o voto vencido. Ok? Qual seria a diferença de embargos infringentes e embargos de nulidade? É o voto vencido. Se o voto vencido falou só do mérito, chama embargos infringentes. Se o voto vencido falou só do processo, de citação, de competência, embargo de nulidade. Se o voto vencido falou dos dois, se ele falou do mérito, mas também falou do processo, aí numa peça única você oporia embargos infringentes e de nulidade. Numa peça única, embargos infringentes e de nulidade. Aqui, a decisão foi de mérito. Por quê? Porque dois votos disseram é júri, o homicídio é doloso. Um voto disse não é júri, é homicídio culposo. Então está decidindo sobre o crime. Claro que isso tem um reflexo no processo, mas a discussão não é sobre aspectos processuais, e sim sobre o aspecto do direito material. A discussão é se é homicídio doloso ou se é homicídio culposo. Tá certo? Como a discussão é de mérito, como ela discute o crime, a peça aqui embargos infringentes, de acordo com o artigo 609, parágrafo único do CPP. O prazo para embargos infringentes seria a mesma coisa para embargos de nulidade, é de 10 dias. Por isso, quando ele falou lá que passaram 7 dias da publicação do acordo, está plenamente em consonância, porque para entrar com embargos infringentes ou de nulidade tinha que ser em até 10 dias. Passou 7, está tranquilo, ok? Muito bem, facílimo. Nós vamos ver a competência, a tese a gente já até viu, mas a gente vai repassar e vamos construir a peça com vocês. Primeiro, competência. Dá uma olhada. Descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método. Que método nós vamos usar? Então, olha só. Verifique para qual instância você se manifestará. No caso, nós vamos manifestar para o juiz na primeira instância, para o tribunal na segunda, ou para um tribunal superior lá em Brasília, na segunda instância, no tribunal. Isso por quê, senhores? Porque eu tenho dito aí frequentemente que todo recurso em embargos infringentes é um recurso. Todo recurso ele deve ser interposto, aqui no caso oposto, que nós não vamos interpor o recurso, nós vamos opor o recurso, né? Então, todo recurso deve ser interposto, ou no caso oposto, na instância que deu a decisão. E quem é que deu a decisão que nós vamos recorrer? O tribunal. A primeira câmara do tribunal. Não está escrito aí na sua prova, né? Primeira câmara do tribunal? Quem decidiu foi a primeira câmara. 2 votos a 1. Primeira câmara do tribunal. Então, o recurso a gente tem que interpor, ou melhor, opor para a primeira câmara. E para quem que a gente manda? Vai mandar para o STF? Vai mandar para o STJ? Esquece. Por quê? Porque é um recurso interno. Ele não vai subir a uma instância superior. Não. Ele vai ficar na mesma instância.
A gente recorre nessa instância e essa instância mesmo é que pode voltar atrás. Na prática, quem julgou até agora foram 3 desembargadores, mas isso vai ser colocado para outros desembargadores também, para que outros desembargadores vejam se é caso de acompanhar o voto vencido ou os votos vencedores. Pode ser que outros desembargadores tenham a mesma opinião que o voto vencido. Não é? Pode ser que isso aconteça. Então vamos seguir, dá uma olhada. Então verificamos que é para a segunda instância. Definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Aqui não é caso de Tribunal Regional Federal, nem de Colégio Recursal, é caso de TJ mesmo. Vamos mandar para o Tribunal de Justiça, mais precisamente para a primeira Câmara Criminal. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Tese. Definida a peça e a competência, é momento de se encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado todos os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, que podem não refletir a realidade. Consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, né? Essas seriam as opiniões. E que mais? Além das opiniões, os dados técnicos, né? Colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei, e por isso também são pontos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência, na citação oficial agiu assim, na sentença o juiz agiu assado, quando na prisão em flagrante o delegado tomou uma postura. Esses são os pontos discutíveis, né? Aqui o ponto discutível é o acórdão, mais precisamente o voto vencido, e como eu adiantei aos senhores, no caso de embargos infringentes ou de embargos de nulidade, nós só podemos falar, não é que a gente poderia falar outras coisas, não, a gente só pode falar do voto vencido. Então o voto vencido disse que não era homicídio doloso e sim homicídio culposo, o que nós vamos falar? Que era homicídio culposo. E temos base, né? Porque o problema menciona o que aconteceu. E em nenhum momento o rapaz, o João, o seu cliente, ele quis atingir ninguém e nem assumiu o risco, ele atirou para cima. Porque ele estava sendo, né, provavelmente perturbado ali, alguma coisa estava acontecendo, e no intuito de afastar aquelas pessoas, ele deu um tiro para cima, que ricocheteou e acabou matando alguém. Mas ele não assumiu risco nenhum. Então não podemos falar de homicídio doloso nem por dolo direto, porque não teve, ele não queria matar, nem pelo dolo indireto, mais precisamente chamado de dolo eventual. Não é caso de dolo eventual também, né? Porque ele não assumiu o risco. E sim culposo, talvez ele foi imprudente de dar tiro ali no meio de um ambiente urbano, né? Esse tipo de coisa, mas não doloso. Compreendido? Muito bem. Dito isso, vamos estruturar a nossa peça em embargos infringentes, e essa mesma estrutura serve para de nulidade, tá, pessoal? A mesma coisa, só que de nulidade é para questões processuais, né? Vamos lá, dá uma olhada. Estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma: endereçamento, preâmbulo, narração dos fatos, também do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e por fim do pedido. Primeiro, o endereçamento, nós vimos que é para o TJ, para a primeira Câmara Criminal do TJ. Então como é que fica? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador relator. Atenção, no tribunal a gente pode mandar ou para o presidente ou para o relator. Toda vez que a peça for embargos, seja de declaração, seja infringente, seja de nulidade, vai para o relator. Todas as outras peças são para o presidente, tá? Então essa só está indo para o relator porque se trata de embargos. Excelentíssimo senhor doutor,
desembargador relator da primeira Câmara. Tinha que colocar o primeiro aqui, porque o problema mencionou que era a primeira. A primeira Câmara do Tribunal Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo número 3 pontinhos. A única coisa que você deve acrescentar ali é a primeira Câmara, porque o problema mencionou. Aí nós vamos para o preâmbulo. O preâmbulo é aquela parte em que alguém vem entrar com alguma coisa, né? Então fica João, qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, não se conformando com o venerando acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito de forma não unânime, né? O acórdão fez isso, ele deu provimento ao recurso em sentido estrito de forma não unânime do mesmo. Opor embargos infringentes nos termos do artigo 609, parágrafo único do CPP, então vem opor embargos, né? Nos termos do 609, parágrafo único do CPP, apresentando, para tanto, as razões anexas. Não vai pedir para as razões subirem, né? E sim apresentando, para tanto, as razões anexas. Aí você vai colocar termos em que, pede deferimento, local, data, não especificou data, né? Então você coloca assim, genericamente, local, data, advogado 3 pontinhos e OAB 3 pontinhos, ok? Essa é a peça de interposição, tá, pessoal? No caso aqui, oposição, que é a primeira folha. Aí você vai terminar essa primeira folha e fazer todos os esforços para que caiba tudo na primeira folha. Aí na segunda folha, você vai colocar as razões. Mesma coisa, o nome das razões, as partes envolvidas e as saudações de praxe. Vamos dar uma olhadinha. Então, na outra folha, você coloca lá razões de embargos infringentes. Depois, você coloca embargante, que é o João. Embargada, que é a Justiça Pública. E as saudações de praxe, egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, doutos julgadores. Pronto, não tem o que errar, né? Você, na sequência, vai pular umas 2, 3 linhas e começar a narrar os fatos, que nada mais é do que o histórico. O que aconteceu até ali, tá certo? O histórico, o que aconteceu. Copiar o problema. Muitas vezes a gente copia o problema, né? A gente vai tentar entender o que aconteceu. E depois vamos desenvolver as teses. E aqui no caso uma única tese, que é o voto vencido. Vamos tentar demonstrar que o crime não é doloso, porque não houve dolo direto, porque não houve dolo eventual, porque ele não assumiu riscos, né? E sim que o homicídio seria culposo. É isso que é o nosso objeto, né? Precisamos demonstrar isso. E depois, pedido que seja dado provimento aos embargos para reformar o acórdão a fim de que prevaleça o voto vencido e desclassifique a infração para homicídio culposo como medida de justiça. Aí você coloca o local, a data, advogado 3 pontinhos e OAB 3 pontinhos, né? Então é bem simples, ó, dar provimento aos embargos, legal, para reformar o acórdão, claro, e a fim de que prevaleça o voto vencido, desclassificando a infração para homicídio culposo, procedendo à desclassificação do homicídio doloso para o homicídio culposo. Ok? Importante saber fazer, né? Difícil de cair, mas é importante porque isso vai te dar uma segurança muito, muito maior. Vamos para as lições de casa, dá uma olhada.
Na folha de prova, faça à mão a petição embargos infringentes, escaneie ou tire foto, mande no prazo improrrogável de 3 dias para rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. Também vou pedir para você fazer, e aí não é para entregar o raio-x e o esqueleto, do problema 12. Também vou pedir para que você faça as questões de 33 a 36, né? E que assista a aula 4 de questões. Aula 4 de questões do aprimoramento, seria interessante você assistir também. Ok? Legal, pessoal? Então, muito bem, uma grande satisfação estar com vocês. Vamos ficando por aqui e logo, logo a gente se encontra em mais uma aula. Um grande abraço, bons estudos, até mais.